Boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos começar a dar início, está dando início ao nosso culto, a oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aproveitando esse tempo de pandemia para estarmos gravando, para que os irmãos também possam participar. Bom, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus amado, nós pedimos a Ti que perdoe nossos pecados, por palavra, por obra, por pensamento, atitude, tudo que falamos que desagradou a Ti, Senhor, até mesmo pelas nossas negligências, pelas nossas omissões. Peço que nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, e que nesse momento o Espírito Santo venha nos ajudar a sermos sinceros e íntegros diante de Ti, para oferecermos o nosso culto a Ti, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, irmã Luzia. Boa noite, irmão, da paz do Senhor Jesus. Os irmãos estejam em paz, adorando o Senhor. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 103, do 1 até o 6. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Deus está sempre conosco, nos ajudando e nos fortalecendo a cada dia, Senhor. Amém. Porque só Tu é que pode nos alegrar. Glória a Jesus. Continua alegrando, Senhor, nossos corações, as nossas Glória vidas, a Deus. em nome de Jesus, renovando as nossas forças. Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor,
Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tu és a nossa herança, Obrigado. Senhor. Tu és o amor da nossa vida, Senhor. Louvado seja o teu Tu és o Deus maravilhoso que cuida de nós, Senhor. Amém. Seria de nossas vidas se não fosse o Senhor. Glória a Jesus. Eu te louvo, Senhor, te amo, te agradeço por tudo. Obrigado, Deus. Pela tua presença, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Glória a Deus. Continua abençoando, Senhor, cada família e alegrando cada coração, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tudo certinho, baixinho. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar estudando a palavra do Senhor mais uma vez. Num texto assim, bastante conhecido e bastante simples. E que Jesus deixou claro para nós através de parábola. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo 13. Nós vamos ler a princípio do versículo 3 ao 8 e depois vamos ler do 18 ao 23. Mateus 13. Amém, irmãos? Diz assim o versículo 3, ó. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E no versículo 18 diz assim, ó: Escutai, vós, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? Até aqui, Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, derrama da tua unção, da tua autoridade, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a sermos uma terra boa, Pai, para a tua palavra, para a semente que é a palavra em nossos corações, ó Deus, e que nesta noite o Senhor possa falar aos corações dos ouvintes, ó Deus. Não sei quando eles vão estar assistindo esse vídeo, mas que no momento em que colocarem para assistir o vídeo, que o Senhor
fale aos corações de vidas, ó Pai, e que verdadeiramente eles venham alcançar o propósito da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. É um texto muito simples, né? Jesus pregava muito fácil, com parábola, uma coisa tão simples. Você não precisa ficar inventando muita coisa, não precisa assim de uma teologia muito profunda. Você vê que ele falou aqui uma parábola, e aí quando ele explica a parábola, você vê a simplicidade que é o Evangelho. É simples assim. Não tem muita lenga-lenga, não tem que estar inventando coisa, não tem que estar dificultando nada. Ou é desse jeito ou não é desse jeito, entendeu? Então aqui nós vimos alguns tipos de terra que são comparados ao coração do homem, e a gente vai ver nesta noite se o nosso coração é uma determinada terra ou se não é, e se podemos melhorar, tomarmos uma atitude, né, de melhorarmos o nosso coração para o Senhor, de abrirmos o coração para o Senhor, que assim como diz a palavra, ó, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração, olha só, quer dizer que você tem essa opção, quer dizer que o seu coração está em suas mãos, você endurece ou não. Amém, igreja? No caso lá de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, ele tinha os propósitos dele, mas a palavra diz que nós, via de regra, é que endurecemos o coração, nós mesmos. Então, se você hoje ouvir, não endureça o seu coração. Assim como você tem o poder de não endurecer o seu coração, você também tem o poder de preparar o seu coração de ser uma terra boa para receber a palavra de Deus. Amém? Então, antes de a gente começar na parábola, se os irmãos observarem no versículo do capítulo anterior, no versículo 46 do capítulo 12, eles vinham falando, né? As pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, ó, sua mãe e seus irmãos pretendendo que estavam a sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhes. E Jesus lhe disse assim, ó, disse alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos. Versículo 47, querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse, o que lhes falará? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus perguntou. E estendendo a sua mão para o seu discipulado, disse, ó, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é minha mãe e meus irmãos, irmã e mãe. Amém, irmão? Então olha só que simplicidade. Por isso Jesus entra com essa parábola. Então ele já deixou claro que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, e Paulo disse a Timóteo que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Olha só, a vontade do Pai, Paulo disse isso a Timóteo, a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Aí Jesus vem e fala assim, ó, todos que fazem a vontade do Pai são minha mãe, são meus irmãos. Quer dizer, quem são essas pessoas? Que vontade é essa que elas estão fazendo do Pai? Então, estão sendo salvas, estão entregando a sua vida a Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo salvo, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Então é simples assim. Aí por causa dessa introdução que ele deu, aí ele entrou na parábola. E a gente vai começar aqui no versículo 3, que ele fala assim, ó, e falou-lhe muitas coisas por parábola, e dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, o reino de Deus começou a ser oferecido. O reino de Deus é a palavra, né? O semeador é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem oferecendo as boas novas de salvação para nós, como apareceu João Batista, e depois Jesus deu seguimento, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, tudo que Deus pede de nós é que nos arrependamos, venhamos nos arrepender de nossos pecados. Agora, o pecado, ele tem uma variedade, não é verdade? Um abismo chama outro abismo.
Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa na prática do pecado, ele abrange muitos pecados. Não adianta você falar, não, eu só tenho um pecadinho só, porque não fica só num pecadinho, porque um abismo chama outro abismo, isso é a palavra que diz, e nós não vamos contestar a palavra. Então, de certo que a pessoa que está na prática do pecado, aí muitos pecados são seguidos, muitas práticas acontecem, você não fica só com um pecadinho só. E aí Deus vem, aparece, João Batista e depois Jesus Cristo, anunciando a necessidade de nos arrependermos de nossos pecados, para então recebermos o reino do céu. Quem é receber o reino do céu? É receber a salvação eterna, é receber um aval, né? Receber como uma justificação, como nós somos justificados, somos santos do Senhor, somos santificados no momento que nos arrependemos de nossos pecados, nós somos santificados, ou seja, ficamos prontos para irmos morar no céu. Mas, se não formos ainda, vai haver a necessidade de vigiarmos, porque o pecado foram tirados, mas a carne é fraca, como diz a palavra, e nós vamos tornar a pecar, então é necessário que venhamos vigiar. Então Jesus vai deixando claro, né? O semeador saiu a semear, saiu a anunciar que essa palavra, agora essa palavra não vai ser todos que vão receber. A palavra, a semente é a palavra, e ela não vai cair só em terra boa. A palavra vai ser semeada para todos. Essa palavra aqui deixa claro que o semeador, aqui, olha quantos corações a semente vai cair, ou seja, a oportunidade de salvação é para todos, para todo tipo de coração. Se você aceitar, se o seu coração é desse jeito, é para todos. Agora é claro que só vai frutificar, só vai produzir aquele coração que for uma boa terra, né? Então, aí ele diz assim, ó, o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aí você vai no versículo 18, 19, diz assim, escutai, pois, a parábola do semeador, no versículo 18, ele fala assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, a pessoa que tem um coração considerado pé de caminho, ou seja, uma beira de caminho, é aquela pessoa que não entende a palavra, que não se esforça para entender. Ela não liga, a pessoa displicente. Você está falando de salvação, mas ela não está interessada em salvação, está acostumada com o sistema, está acostumada com a sua vida no mundo. Então tem pessoas que quando a gente fala de salvação, não, já estou salvo, já estou aqui no espiritismo, já estou aqui numa religião Y, já estou aqui não sei aonde, não, já sou de Deus, e não prestam atenção na palavra de Deus, do que é ser salvo, a necessidade que se tem de entregar a sua vida a Cristo. Uma certa feita eu fui chamado para ir numa oração, para fazer uma oração na casa de uma senhora idosa, de uma denominação cristã, né? Não evangélica, mas cristã. E aí, primeiro quando eu cheguei lá, ele falou, não pode entrar com Bíblia, a senhora não pode ir com Bíblia, que eles não gostam. Como não gostam? Eles não são cristãos, como eles não sem Bíblia, eu não entro. Aí, não, então tá, então vamos, leva a Bíblia. Então tá, porque sem a Bíblia eu não vou. Aí chegou lá, começamos a falar de Jesus, e aquela senhora disse que não sabia que precisava aceitar a Jesus. A família dela era daquela religião, conforme o país todo diz que é, né? Nós somos um país de assim assado. Aí as pessoas fazem o que quer o dia todo. Aí na quarta-feira de cinza vai lá passar cinza aqui, passou a quarta-feira de cinza, continua na prática do pecado, mas não sabe que precisa aceitar Jesus. Ele pensa que já nasceu salvo, que
é filho de peixe, peixinho meu pai era dessa religião, meu avô era, eu nasci nessa religião, e acha que a salvação está nessa religião, e não está. Eu abri as escrituras para aquela senhora e falei para ela que é necessário crer em Jesus Cristo, aceitar, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, antes mesmo se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo para ser salvo. Mas às vezes a pessoa não entende, como disse aqui a palavra, aí é uma semente jogada à beira do caminho. Você falou de Jesus para a pessoa, anunciou, por isso às vezes a gente tem que gastar um tempinho para explicar bem o que é uma salvação, o que Deus quer fazer, para que a pessoa venha entender. Porque quando esses que não entendem, acabam perdendo a salvação. Porque não entenderam. Eles acham que era de qualquer jeito e não era. E aí depois, vem um outro tipo de coração, e que fala assim, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só, tem pessoas que até vão receber a palavra com alegria. Amém, igreja? Ficam alegres, se empolgam, chegam na igreja, recebem a palavra, o irmão pregou, e sente a presença de Deus, recebe com alegria. Mas a palavra diz que há corações cheios de pedregais, que a terra cheia de pedregais, tem pedra demais. Até recebe a palavra com alegria, e você vê, e ele diz que ela logo nasce, né? Ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, porque lá no versículo 10, no versículo e outra cai em versículo 5 fala assim, e outra cai em pedregais, onde não havia terra bastante, mas logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, já reparou? Se a semente ficar muito em cima da terra, ela nasce logo. Aí, às vezes, engana a gente. Nasceu, glória! Aí a gente fica naquela alegria, o irmão aceitou a Cristo, mas não tem raiz, está numa terra solta. Porque por baixo da pedra pura. Porque é assim na agricultura. Se você plantar muito em cima da terra, nasce logo. Mas quando bater o vento, o negócio cai. Porque está em cima da terra. Não tem profundidade. Aí a gente vê que para uma pessoa aceitar Cristo verdadeiramente, ele precisa de uma profundidade, de ser um coração que tenha mais terra. Ou seja, às vezes a gente planta ali uma semente, aí demora para nascer, porque você até pensa que não vai nascer, porque demora. Mas por quê? Porque está fundo, porque tem terra, tem muita terra. Se nascer, vai ficar firme. Se nascer, vai estar firmado. Não adianta ser superficial. Igual às vezes a gente vê uma forçação de barra. Você aceita Jesus, aí aquele montão de gente vai lá na frente, na emoção, na empolgação, mas tudo coração pedregoso. Daqui a pouco, quando você vê, o camarada está andando em outros caminhos, continua no caminho velho. Por quê? Porque pouca terra. Tem mais pedra do que terra. Coração pedregoso. Ele vai assim, logo recebe com alegria, ou seja, já nasce, parece que já nasceu. Mas aí não tem raiz em si mesmo, versículo 21, antes é de pouca duração, ou seja, nasce, mas morre logo. Quando que morre logo? Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porque não tem jeito, irmãos.
o cristão vai ser perseguido. A palavra diz que nós somos enviados como ovelhas por meio dos lobos. Então vai haver perseguição, vai haver luta, vai haver dificuldade. Por isso que você tem que ter entendimento, né? A primeira que não teve, tem que ter entendimento para saber o que é ser cristão. Ser cristão não é essa propaganda que fazem na televisão, que vai dar isso, vai ganhar aquilo. Ser cristão não é dizer que você nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai sentir dor, não é isso. Porque Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições. Mas ele fala assim, mas tem de bom ânimo, ou seja, ele dá uma palavra de ordem da qual nós precisamos obedecer. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo não é ele que fala, te coloquei bom ânimo. Não, é você se levantar e peitar a situação e entender que o reino de Deus é conquistado por esforço, como disse Paulo. E os que se esforçam se apoderarão dele. Então não tem nada de resolvido, que já está destinado, predestinado, nada disso. São vários tipos de terra. Em todas elas a semente cai. Mas aquela que não tem entendimento, que não tem profundidade, vai abandonar. Aquela que aceitou, mas que também não tem profundidade, não se firmou, também não vai aguentar. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. O reino, a palavra diz que luta, que é necessário termos luta, que é necessário passarmos por dificuldade. Não é isso que pregam aí, estão enganando você. Então você precisa ter conhecimento, entendimento, como disse a palavra, para não ser uma terra, uma beira de caminho. E você precisa de ter uma profundidade na palavra, receber com profundidade, com todo o seu coração, para você também não ser uma terra pedregosa, que na primeira luta você já vai ser arrancado, vai se ofender, como disse a palavra. O vento vai bater, vai cair. Agora, não tem raiz, é de pouca duração. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, tá? Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, no versículo 7 diz que teve uma semente, outra, que caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Olha só, o coração que é comparado a uma terra cheia de espinhos, funciona desse jeito. Em vez da palavra crescer em nós, em vez da palavra de Deus começar a produzir na nossa vida, os espinhos é que começam a produzir. Os espinhos é que começam a crescer. Se o espinho crescer mais do que a semente da palavra, o espinho vai sufocar a palavra. Amém? O espinho vai sufocar a palavra. Então, a semente até foi lançada. Até foi lançada. Mas se o seu coração é uma terra espinhosa, os espinhos vão sufocar a palavra. Você vai começar a dar o seu jeito. Você vai começar a explicar, hein? Um coração espinhoso, um coração de espinho que está sufocando a palavra, vai começar a explicar por que você adere teologia de prosperidade. Está aqui. Por quê? Está aqui porque o espinho começa a sufocar a palavra. Eis assim o versículo 22. E o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, só você que ouviu a palavra, mas os cuidados desse mundo. O que é os cuidados desse mundo? As circunstâncias à sua volta, as necessidades que você tem nesse mundo, tá?
Ó, e a sedução das riquezas. Então uma pessoa seduzida à riqueza, que foi seduzida, não, que crente tem que ficar rico, que crente vai ganhar isso, que Deus promete riqueza, que não sei o quê. Olha só, essas coisas, essa sedução, diz que a sedução da riqueza sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Você não prega mais uma palavra na íntegra de juntar tesouro no céu, de não acumular tesouro na terra, de buscar o reino em primeiro lugar. Por quê? Porque o espinho sufocou a palavra. E o espinho da sedução da riqueza. Porque são vários tipos de espinho, né? Fala assim, e fala assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que houve, mas os cuidados desse mundo, quer dizer, os cuidados desse mundo, as necessidades, as coisas que você anseia, tudo são espinhos. O mundo é espinhoso, filho. E a sedução das riquezas sufocam a palavra. Quer dizer, todos esses cuidados, mais a sedução da riqueza, faz o quê? Vai sufocar a palavra. Você vai começar a tentar adaptar. Não tem problema ser crente. Crente não é cauda, é cabeça. Você vai começar a confundir a interpretação. Você vai começar a torcer a palavra de forma a justificar a sua ganância. Porque não pode. A gente não pode pregar nada contrário ao que Jesus pregou, filho. Se nós somos seguidores de Cristo, o seguidor de Cristo, Jesus manda que dê a outra face. Jesus manda pagar o mal com o bem. Eu não posso inverter isso. Manda juntar o tesouro no céu. Manda buscar primeiro o reino dos céus e confiar no que Deus vai fazer na nossa vida. Não posso inverter isso. Quantos têm ensinado essa inversão? A pessoa investe primeiro, que a nossa parte é buscar a Deus em primeiro lugar. Olha só, buscar o reino em primeiro lugar. Aí a parte de retribuir, de fazer as coisas acontecer em nossas vidas, é de Deus. Mas às vezes a gente fica fazendo essa parte e não buscamos o reino. Aí fica uma coisa sem fazer. Que a gente quer fazer a parte de Deus e deixamos de fazer a nossa, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, o reino dos céus é dessa forma. Aí, o que acontece? Fica infrutífera. O que é ficar infrutífera? Talvez você esteja confundindo. Você acha que está com a igreja cheia de membros, a igreja cheia de pessoas. Se essas pessoas são salvas, está frutificando. Agora, se está enchendo de pessoas com sonho de ficar rico, com sonho de ganhar dinheiro, que frutos são esses? Quando passar lá no fogo, que vai passar, nossas obras vão ser provadas no fogo. A minha obra, a sua obra vai ser provada no fogo. Aí chega um lá com a igreja pequenininha, é passado tudo no fogo. É igual a gente vê a questão da pandemia, não é isso? Proporcionalmente ao número de pessoas que tem no Brasil, 200 milhões, nós somos dos últimos na fila lá dos mortos. Proporcionalmente. Porque tem país com pouquinha pessoa que morreu mais gente. Entendeu? Então, da mesma coisa na questão do reino de Deus. De que adianta um pastor chegar, é igual um professor, quando chega no dia de entregar a igreja, que é da igreja. Quando passar no fogo, aquela multidão toda que estava dando dinheiro para ele, para comprar iate, para comprar mansões, casa fora do país. Cadê essa multidão? Na hora de entrar no reino dos céus.
Então fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, quem é? O que foi semeado em boa terra é o que ouve. É o que ouve e compreende. Olha só, tá vendo? É um conjunto, né? Teve até a beira do caminho, o camarada ouviu, até ouviu com alegria, mas está na beira do caminho, os pássaros veio e roubou. O que veio, o outro estava no terreno pedregoso, até também ouviu bem, mas a dificuldade roubaram. O que está no meio dos espinheiros, os espinheiros sufocou. Mas tem uma terra que junta tudo isso, ó. Mas que o que foi semeado em boa terra é o que ouve, igualmente o primeiro ouviu, tá? E compreende, porque o primeiro ouviu, mas não compreendeu, e compreende a palavra, e dá fruto. Ó, e dá fruto. E um produz, ó. Aí, nesse que é boa terra, até mesmo nesse que é boa terra, tem uma divisãozinha de 3 categorias. No de boa terra, nós vamos ver aqui 3 categorias. Tem um que vai produzir, né? Dá fruto, ó, e produz 100. Um produz 100. Amém? 100. O outro também é boa terra, mas vai produzir um pouco menos que o outro. Deus não exige isso, é como a parábola do talento. Não é verdade? O que recebeu 1 talento enterrou, o que recebeu 2, granjeou outros 2. O que recebeu 5, granjeou outros 5. Então, é assim, ó, mesma coisa. Tá? Igual a parábola do talento. Então, aqui já são as terras boas. O que granjeou um já cai no talento dos espinheiros, do coração pedregoso, que não produziu nada. Agora, o coração bom, um vai produzir 100, outro vai produzir 60 e outro 30. Mas 30 é pouquinho, o pouco com Deus é muito, irmãos. O importante é que nós venhamos ouvir, compreender, olha só, a necessidade de compreender, ó, mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve e compreende. Ou seja, nós precisamos compreender a palavra de salvação. Aonde você está deixando entender? Quando a gente busca o reino na terra, se o Jesus falou assim, o meu reino não é desta terra. Então você tem que compreender nós temos que compreender e ensinar isso, que Jesus não veio para edificar reino terreno não, filho. Para dar reino para você não, para ninguém não. Isso é fraude, isso é mentira. E os que procuraram Jesus pessoalmente, em vez de receber aquela palavra que você ouve hoje aí, ó, ah, vem comigo que você vai montar uma loja, você vai não sei o quê. Jesus falou assim, ó, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, filho. Os que procuraram Jesus quando Jesus esteve na terra, que procuraram literalmente, Jesus falou isso para eles. Porque muitos fazem isso hoje. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, mas não estão querendo botar a cabeça onde Jesus botou, na pedra. Estão querendo o conforto da vida, prazeres da vida. Querendo que Jesus, por ele ser Deus, ele lhe dê os prazeres dessa vida. Quando, na verdade, a proposta do Evangelho é que nós venhamos pagar um preço nessa vida, venhamos abrir mão de coisas nessa vida, para então vivermos a vida eterna. A vida eterna, sim, vai ser conforto. A palavra chama de descanso do Senhor. Amém? Então não é isso aí. Então você tem que compreender a palavra. Não pode... Se no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo?
porque depois do mundo, quando nós sairmos do mundo, nós vamos para a salvação eterna. Por isso que tem que ter bom ânimo. Tem de bom ânimo, você está passando por essa luta, por essa dificuldade, por essa pandemia, mas tem de bom calma, tem de bom ânimo, fique firme, não desanime, não deixe de produzir. Amém? Não deixe de produzir, que logo, logo nós vamos ser levados para a eternidade. E ele vai assim, ó, então é preciso que compreenda a palavra para poder dar fruto. Se não compreender a palavra, não vai dar fruto, ou pelo menos não vai dar fruto bom, ou pelo menos não vai dar fruto que agrade a Deus. O que é o fruto que agrade a Deus? É como um hino que nós cantamos, que precisamos nos humilhar diante de Deus e sacrificar a Deus aquilo que custa para nós. Ou seja, aquilo que vai nos doer, aquilo que vai nos ter um preço para nós. O que tem importância para nós é que nós temos que sacrificar a Deus. Deus não pede qualquer sacrifício. Amém, igreja? Então, com essa palavra simples, como Jesus, olha só que simplicidade. Precisa de quê para você entender essa palavra? Precisa de quê para nós vivermos essa palavra? Como é que você pode explicar o coração pedregoso? Como você pode explicar o coração beira de caminho? Eu tenho certeza que muitos de nós já acompanhou pessoas na igreja que a gente, aplicando a palavra, nós vamos ver corações de beira de caminho, coração pedregoso, coração em meio de espinheiro. Quantos nós já vimos? E o coração é seu, filho. Se ouvir a palavra, não endureça o coração. Se está pedregoso, começa a orar para Deus tirar as pedras. Se está espinhoso, pede a Deus para tirar os espinhos, para matar os espinhos. Para que você seja um coração, uma terra boa, que agrade a Deus. Produzir no reino de Deus, irmãos, significa alcançar a salvação. Produzir no reino de Deus significa que está indo rumo ao céu. A 100, a 60, a 30... Não pode ficar sem produzir nada. Não produzindo nada quer dizer que você está no caminho errado, filho. Porque aí o agricultor vem e arranca fora da videira. Tem que produzir alguma coisa. Amém? Então que Deus nos ajude a todos, nos abençoe a todos, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e que venhamos a viver de acordo com a palavra de Deus, compreendendo a palavra e colocando a palavra em prática. E mediante tudo isso aqui eu quero repetir uma coisa que eu sempre falo. A palavra é colocada em prática. Esse coração bom é uma pessoa que recebe a palavra e coloca em prática. Os outros, de beira do caminho, é que não está nem aí para a palavra. Coração pedregoso também não colocou nada em prática. Tentou colocar, mas apertou um pouquinho e saiu fora. Há outros prazeres da vida, as coisas desse mundo sufocaram. Então, irmãos, que Deus nos ajude a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão em casa nessa quarentena, pelas igrejas, Deus, que estão respeitando esse momento, porque até mesmo para voltar há uma certa dificuldade, porque nós temos muitas pessoas em grupo de risco e nós não podemos, ó Deus, abusar, não podemos negligenciar o aviso, como a Tua palavra diz, ó Deus. Ajuda nossos irmãos, começa a nos preparar para a volta, ó Deus, que os corações estejam firmados, que até mesmo que as pessoas não tenham desanimado da igreja, da obra. Guarda cada coração, Pai. Peço a Ti, Senhor, que conforte aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Conforta lá a família desse irmão lá que a minha mãe falou que está com câncer. Esse irmãozinho, essa família, conforta que a vontade de Deus seja feita, porque tudo isso, enfermidade, fazem parte das nossas lutas, fazem parte das nossas angústias, mas de acordo com o nosso coração for,
Se for uma terra boa, nós vamos estar produzindo. Mesmo no meio dessa pandemia, as terras boas estão produzindo. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Se vamos encerrar o culto, recebe o nosso culto, nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a colocar a Tua palavra em prática. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja, que é um coração terra boa, que pode não estar produzindo 100, ou talvez nem 60, mais ou 30, ou 20, ou 10, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.